Warjen Yujin Urjansen Pemage Sadum Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pemajun Eje Sudran Kordo Kadro Mampekor Je 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 Sudan Ruche Jinji Lamchir Jesus Sao Guru Pema Si Jehon Marjen Yujin Ubjan San Pema Gesadon Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudran Kordo Kadro Mampekor Je Sudadrupche Jinje Lapcher Jesus Sao Guru Pema Si Jehon Orjen Yeje Lujam San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudran Kordo Kadro Mampekor Che Jesudadrupche Jinji Lapcher Jesus Sao Guru Pema Si Jehun Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dani Chapsoche Dagi Jinso Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan Ma Jancho Bardo Dani Chapsoche Dagi Jinso Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagi Chapsoche Dagi Jinso Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Drupasho. Então, boa noite de novo. Eu vou colocar aqui, para quem não está no grupo, o link do texto de hoje, do trecho de hoje. Está bem fresquinho. Pedro saiu há pouco de retiro, super inspirado. Então a gente já tem mais um trecho para acompanhar aqui, desse texto que é um texto bastante improvável da gente encontrar, porque não só por ser um texto antigo, que não necessariamente poderia ter sobrevivido, né, todo esse tempo, mas mais do que isso, a gente minimamente está entendendo esse texto, ou tem interesse no conteúdo que ele discute, né? É uma coisa bastante improvável, porque ainda que a gente possa encontrar textos que vão apresentar o caminho espiritual de uma forma profunda, a gente não necessariamente pode se conectar com eles. E esse texto ele não só faz isso, como ele também faz uma coisa que é muito mais rara de a gente encontrar, que é como se fosse uma qualidade de instrução, de ensinamento que nos libera do próprio ensinamento, nos libera do próprio caminho, como se ele tivesse uma urgência em não nos deixar perder tempo. E ele tenta, então, da forma mais direta possível, apresentar para a gente as coisas como elas são, né? Como se fosse um pouco a versão Zen também, abordagem Zen, para a gente ultrapassar o materialismo espiritual. O tempo todo ele fica tentando convidar a gente a olhar para as coisas de uma forma que não seja mediada nem mesmo pelo caminho. Que a gente possa ter
uma experiência direta de olhar para a realidade, para as coisas, para as nossas emoções, para a nossa mente, para os assuntos do cotidiano, da vida, da realidade como um todo, de uma forma muito direta, que não passe nem mesmo pelo filtro do caminho, porque uma vez que passe pelo filtro do caminho, vai ter algum tipo de julgamento de ser mais próximo do caminho ou mais distante do caminho, se eu estou me adequando mais ou menos. Então é como se ele tentasse apresentar tudo de uma única vez, né? O Zen, ele é um pouco conhecido por essa, como se fosse uma tentativa heróica de apresentar tudo numa única, quase que numa única palavra, né? Então esse texto tenta fazer isso. E os trechos anteriores que a gente vinha olhando, ele vinha batendo bastante nessa tecla, né? De como que a gente não deveria se perder ao entrar dentro da jangada do caminho, né? E então é como se ele estivesse dizendo como que é difícil a gente olhar para as coisas de uma forma muito direta que não seja mediada pelas nossas concepções, que não seja mediada pelos julgamentos que a gente faz, pelas aspirações que a gente tem aqui e ali. Então, ou mesmo que a gente encontre um caminho que nos leve até outra margem, a gente pode inventar de dar um passeio com esse barco e botar uma âncora nele, dar uma voltinha. Então, o caminho ele é bastante complexo. Então, é como se o Musa Soseki agora, no trecho que a gente vai olhar, que são 2 capítulos, né, que a gente vai estar olhando. O primeiro ele vai apresentar, então, uma característica muito específica do Zen. Eu acho que outras tradições podem ter passagens como essa, mas o Zen é como se isso fosse muito direto, de como que quebrar a discursividade comum da mente, porque é como se aquilo não resolvesse. É como a gente está dentro de uma discussão com alguém e aquela discussão ela é infinita, porque tem um argumento que a gente consegue rebater com o outro, a gente consegue contrapor com o outro, e aquilo é um círculo, aquela discussão ela se torna um cachorro correndo atrás do próprio rabo e não tem fim. Então é como se desse lugar livre esses mestres viessem e tentassem, viessem com uma agulha estourar a bolha que a gente tiver ali dentro, né? Então ele vai trazer essa imagem dos koans, os koans como sendo essa tentativa assim heróica de furar um pouco a gente correndo atrás do nosso rabo, né? Tentando, pulando de um pensamento para o outro, de uma maquinação para outra, uma traquinagem para outra, a gente fica ali. Aí de repente vem alguma coisa que parece que não faz muito sentido, mas de alguma forma a nossa mente para e a gente então consegue experimentar ou saborear alguma outra coisa, né? Então isso é vamos dizer assim, o teor desse trecho de hoje, né? Que é o capítulo 32, que se chama Prática do Koan, que eu acho que vocês têm aí, né? Prática do Koan. Que é uma coisa bem improvável dentro do Sansara, encontrar uma coisa dessas é muito improvável também. Então aqui ele vai falar dessa imagem que alguns de nós talvez já tenha, talvez, ah, pelo menos ouvido falar, né? Então, aqui o Koan é como se fosse um método heróico, assim, de cortar através do caminho como um todo, se fosse possível pegar um atalho e passar, assim, pelos aspectos mais graduais, né? Então, ele diz assim, se a busca por mérito e por sabedoria é desprezada, que é a discussão que a gente já veio vendo nas semanas passadas, né? Não é bem desprezada, mas é que o imperador do Japão aqui que está fazendo a pergunta, ele está um pouco injuriado com o fato do Muso Soseki estar um pouco que descredenciando o apego que ele talvez não percebeu ainda ao próprio caminho, né? Como o resultado em si. Então ele está agora tentando encontrar falhas, né? Então ele está um pouco injuriado que mérito e sabedoria não necessariamente vão produzir como se fosse uma equação simples a iluminação. Então não seria problemático que os discípulos busquem a iluminação por meio do trabalho com os koans, que é um método bem específico do Zen, né?
Aí ele diz assim: o antigo mestre falou, não busque deliberadamente a iluminação. Que para nós é muito estranho, né? Porque aparentemente é o que a gente faz. Que é, se não a iluminação, porque pode parecer um pouco etéreo, que a gente então se livre de tal coisa, né? Então aqui ele está dizendo, não busque deliberadamente iluminação, no sentido da gente não botar a força do jeito que a gente imaginaria que precisaria colocar. Se um discípulo busca deliberadamente a iluminação, ele não está trabalhando verdadeiramente com os koans. Aí tem esses nomes dos mestres, né? Yang Wu Kikin comentou, não é necessário para uma pessoa de habilidades superiores contemplar as palavras de um koan. Porque o koan é um método. Se a pessoa já tem a visão, o koan não é necessário, né? O koan é caminho, por incrível que pareça. É um caminho rápido, mas ainda assim é um caminho. Isso demonstra que o trabalho com os koans não é a preocupação principal de um mestre zen. Ainda que por compaixão ele faça com que o aluno trabalhe com o koan, tal trabalho não é equivalente a recitar um Nembutsu, seria recitar um mantra ou uma prece, para obter o renascimento de uma terra búdica, ou então cantar os sutras e os dharanis para atingir o estado búdico e o caminho. Koan também não é um tipo de quebra-cabeças estranho, que é o que a gente pode às vezes imaginar, né? Ou uma expressão como se fosse da doutrina dos Zen, se fosse uma expressão religiosa, né? Que às vezes os acadêmicos, quando vão definir, eles dizem isso. Ele é simplesmente aquilo que não pode ser compreendido pela mente comum. Isso é a natureza de um koan. É como se fosse um poema, né? Os poemas, eles também, é como se eles torcessem a realidade, porque é como se eles falassem de coisas que elas seriam, no sentido comum, impossíveis, muitas vezes, né? Então, é como se fosse algo fora da lógica. Isso pode ser a imagem que Deus é muito boa. Isso pode ser comparado a um bolinho feito de ferro. Diante daquilo que a língua da consciência comum não pode degustar, você mastiga e mastiga. E aí finalmente você consegue atravessar, porque o couro é muito duro, por isso que parece uma bolinha de ferro. Então, pela primeira vez, você compreende que esse bolinho de ferro, ele não tem nenhuma relação com os 5 gostos e 6 sabores do mundo. Ele também não tem o sabor do Dharma, ou o gosto da doutrina. Aí aqui tem as notas de rodapé, que são bem úteis, né? Então, por exemplo, os 5 gostos, eles não tinham problema com lactose naquela época, né? Vocês vão ver, ó. São aqueles associados ao leite, em suas formas refinadas. Leite, creme, coalhada, manteiga, ghee, né? Os primeiros 5 dos 6 sabores. Os 6 sabores são amargo, doce, astringente, apimentado, salgado, delicioso. Isso aqui, esses 5 primeiros, eles são a base do tsogi, né? Dessa prática do tsogi. O delicioso a gente deixa para a coemergência de cada um, né? Porque é difícil, né? Mas os 5 primeiros, eles são a base do tsogi. Henrique, Oi, eu acho que esse delicioso é umami. pode ser. Do Japão, né? É, É. No Tibete não tinha, eles pararam no 5º. Pode ser. Aqui os tibetanos é que simplificaram a coisa. O sabor do Dharma e o gosto da doutrina são, respectivamente, compreender a verdade do Dharma e compreender o significado dos textos. Então é como se o sabor da experiência não tivesse contido dentro da compreensão das coisas, né? Então, para a gente ter um exemplo, né, tem diferentes textos Zen que trazem essas imagens dos koans, né? Eu vou mostrar um para vocês aqui que eu gosto muito. Que é esse livro aqui, que se chama... Até é difícil traduzir o título, né? Porque essas coisas do Zen, né? Mas é como se fossem videiras que se entrelaçam, né?
que se retorcem e que se emaranham, né? Ficam emaranhadas. Que é uma imagem muito interessante, porque essas trepadeiras, né? Elas vão subindo e elas vão se enrolando e elas vão se emaranhando nas coisas e elas vão andando. Isso é uma imagem que eles usam do próprio caminho. Porque a gente imagina um caminho em linha reta, né? Bom, eu faço motivação, shamatha, metta bhavana, prajna, eu chego a algum lugar. E eles dizem, não, o caminho é como se fosse uma trepadeira, uma videira, porque a gente sai de um lugar e aquilo vai se emaranhando com outras e vai se retorcendo e vai se encalacrando com outras, né? Então eles usam essa imagem da videira, né? Que ela vai crescendo e se retorcendo e se emaranhando toda com outras coisas nela mesma, como sendo uma imagem do caminho, né? Então esse é um título de uma coleção de koas, é super bonito. E deixa eu... Aí tem aqui a parte 1. Aqui tem uns koas mais fáceis, né? Por isso que eu escolhi esses aqui, que estão super complicados. Mas esse aqui que é Pacificando a Mente do Segundo Patriarca, que são aquelas histórias zen super legais. Então tinha esse segundo patriarca que se chamava Huik. E ele falou para o Bodhidharma que era o primeiro. A minha mente, ela não está em repouso. Ele ainda não era o patriarca, né? Ele era um aluno. Aí ele chega para o mestre, o Bodhidharma, e ele diz: a minha mente ela ainda não está em repouso. Mestre, eu lhe imploro, coloque a minha mente em repouso. Aí o mestre respondeu: traga a sua mente aqui. E aí eu vou colocá-la em repouso, em descanso para você. Aí o aluno disse: eu procurei pela minha mente, mas eu sou incapaz de encontrá-la. Então, disse o mestre, eu coloquei a sua mente para descansar, em repouso. É só isso. Se a gente olha assim, meio rápido, umas histórias meio sem sentido, mas a gente vai mergulhando nelas, é muito interessante, né? A gente chega, aí a mente está perturbada, né? A mente está ansiosa, a mente está acelerada. Aí te diz para o mestre, eu não sei o que fazer com a minha mente. A mestre diz, não, me dá ela aqui. Aí a gente está sentindo aquilo tudo, está girando naquilo tudo, não consegue pegar. Não consegue entregar aquilo para alguém. Aquilo não tem uma forma. Então, é como se fosse um jeito contraintuitivo da gente um pouco que acordar no meio daquele sonho que a gente estava ali, né? A gente acorda. Não é que isso resolva o nosso samsara, mas é como se isso fosse uma aproximação de como se a gente reacordasse, a gente acorda de novo, né? Onde é que eu andava? Esse aqui tem que contar uma história para entender, né? Esse aqui é legal, mas depois eu conto. Essa aqui é muito boa, que é o terceiro, né? Que é como se fosse não é bem servente, né? Mas é como se fosse o discípulo, o seguidor, né? O seguidor de alguém. Uso. Então tinha esse grande mestre Zen, né? Que se chamava Uzu Faiyan. Ele era do Monte Dong. Isso é na China ainda, né? Então ele falou para a assembleia: mesmo Buda Shakyamuni e Maitreya são meramente os seguidores, seus seguidores. Me digam, de quem eles são seguidores? Aí isso aqui deu um nó na cabeça, né? Porque a princípio é o Buda, né? O Buda vai seguir alguém. O Buda é o Buda. Então, segue quem, né? Quem é que o Buda segue? Quem é que o Maitreya segue? É uma pergunta, a pessoa pega isso aqui e começa a meditar. Até o ponto que ela se dá conta que é simplesmente o Dharmakaya, a natureza original. O Buda Shakyamuni e Maitreya são expressões do Buda Shakyamuni, do Buda Maitreya.
Aqui, falado de uma forma antropomórfica, como se eles fossem os seguidores, né? Eles apontam naquela direção, né? Eles apontam para lá, eles ficam apontando, apontando, né? Então, os koans, eles são esse método também em comum da gente meio que acordar ali, onde a gente estiver, né? Mas são vários, aqui tem muitos, né, nesse livro, né? É uma coisa bonita, assim, para quem gosta, de vez em quando dar uma olhada, assim, a gente tem um chacoalhar, assim. Tem um que eu acho super bonito, que é uma história, mas para mim aquilo virou um koan, que é da própria biografia do Shunryu Suzuki. Ele conta que ele era bem jovenzinho, assim, adolescente, e ele estava andando com o mestre dele, no Japão ainda, né? E aí começou a chover, e aí o Shunryu Suzuki fica ansioso, começa a correr. E eles estavam fazendo uma viagem a pé, né, óbvio. Aí o mestre dele diz assim, não corra, a chuva tá por tudo. E aí ele teve um insight naquele momento, né? Porque a chuva tá por tudo. De fato, a experiência tá por todo lado, a mente tá por todo lado, né? A possibilidade da liberação tá por todo lado. É uma capacidade de pegar uma coisa improvável e tornar ela uma porta de saída da própria experiência, né? Isso é uma habilidade incrível. Então, no Zen, eles se especializaram nisso. Então, isso é um pouco essa conversa do Koan. É como se essa experiência que a gente pode ter de sair daquela coisa fechada, ela não coubesse nas palavras direito. Não tem como, né? Não tem como. E aí vem o trecho seguinte, que é esse bonito aqui. Isso aqui é muito bonito, esse capítulo que se chama Retornando ao Bem-Estar Original. Ele diz muito pra gente, porque é uma forma muito bonita dele falar da relação com o Dharma, de um jeito muito profundo. Então ele tem esse nome bonito também, que é Retornando ao Bem-Estar Original. Aqueles que não compreendem os ensinamentos doutrinários e o Zen, então aqui é como se ele dividisse uma parte dos ensinamentos que dissesse respeito a gente, num certo sentido, decorar, bom, tem as 4 novas verdades, e aí tem os nobre caminho óculo, e aí tem isso, e tem aquilo, a gente vai quase que decorando, né? Então é como se ele dividisse os ensinamentos doutrinários do Zen, que é como se fosse sentar em silêncio e ver. Então aqueles que não compreendem os ensinamentos doutrinários e o Zen, e eles caem em visões enviesadas, eles devem ser devidamente admoestados. Eles devem ser colocados no seu lugar, basicamente. Mas não há necessidade de condenar aqueles que compreendem as doutrinas corretamente sem serem capturados pelas redes do pensamento doutrinário. Assim como aqueles que compreendem a essência do Zen sem afundarem na doença do Zen. Que é estranho isso, mas ele vai explicar o que é. Se, porém, você disser que tanto os ensinamentos das escolas doutrinárias quanto os do Zen não são verdadeiros, uma pessoa que compreende a natureza original não seria igual a uma pessoa deludida? Ah, então tem várias coisas aqui que ele vai começar a destrinchar. Então ele diz assim, a natureza original, a experiência da lucidez, além do engano, os conceitos de sábio e tolo não existem. As pessoas que a gente não deveria olhar para isso como se fosse uma coisa mítica, né? Mas é que não faz sentido a gente caracterizar alguém de um jeito ou de outro. Não está dentro da pessoa aquilo. As pessoas que descuidadamente insistem em falar sobre os sábios e os tolos são os verdadeiros tolos. Os verdadeiramente sábios são aqueles que não percebem nenhum nem o outro. Considerar sábia uma pessoa que é sagaz e articulada é a forma mundana de olhar para as coisas, como se fosse o critério que a gente utiliza para condecorar alguém com o título de sábio, né?
Uma pessoa que atingiu a sabedoria da natureza original, ela não gera pensamentos presunçosos, como eu sou um sábio. Uma vez que com a compreensão da natureza original, as noções de sábio e de tolo, elas não são mais concebidas. E também não é o caso que tais pessoas, elas realmente vejam a si mesmas como sábias, mas apenas não demonstrem aos outros. Não é que elas estão escondendo o jogo, né? Eu sou sábio, mas eu vou ficar quietinho aqui, então não vai gerar problema, né? Então não é que eles estão escondendo, é que simplesmente não faz sentido. É como a gente chegar na casa de alguém e a pessoa abre a porta e nos recebe, e a gente começa a agradecer muito a pessoa, mas a pessoa está fazendo, assim, para ela é o óbvio, né? É o óbvio, não é que tem alguma coisa especial, é simplesmente o natural, o espontâneo. Então não tem como se fosse uma construção de uma identidade da pessoa de um tal jeito, ela está sendo ela mesma, é só isso. Ela está sendo ela mesma. A pessoa vai e agradece, ela não vai agradecer porque a pessoa está fazendo o natural, o espontâneo. Então, não é um extremo nem outro, aqui não vem ao caso, não cabe ali dentro. Quando os 4 grandes elementos estão em harmonia, tanto o corpo quanto a mente, eles estão confortáveis. Veja que bonito isso. Não temos necessidade de textos médicos, nem de remédios efetivos ou de rituais de cura. Quando há saúde desse jeito, né? Os elementos estão em harmonia. Porém, quando os elementos estão desequilibrados e as 404 enfermidades surgem, e aqui uma descrição da medicina oriental, então o tratamento médico é importante. Isso aqui é uma analogia que ele está fazendo. Os médicos fazem os seus exames e preparam suas prescrições de acordo com a enfermidade. Assim como há muitos tipos diferentes de doenças, também há muitos tipos diferentes de tratamento. A despeito da variedade de tratamentos, porém, o objetivo é sempre o mesmo: aliviar o sofrimento do paciente e conduzi-lo de volta ao estado de conforto e bem-estar que existia antes da enfermidade. Isso aqui é uma analogia com o próprio caminho. O objetivo é sempre o mesmo: aliviar o sofrimento do paciente, no caso nós, e conduzi-lo de volta, quando nos conduzir de volta ao estado de conforto e bem-estar, que a gente não lembra direito, antes da enfermidade, que é a vidya, no caso, né? A enfermidade aqui se chama vidya. O motivo pelo qual as pessoas vão ao médico e buscam um tratamento é para livrar-se das suas enfermidades e da dor. E não para estudar o que está escrito nos textos médicos. Isso aqui que é a grande crítica que ele faz, né? Então, a gente não tem bem uma sensação necessariamente que a gente vai para um lama ou para uma lama achando que a gente está indo para um médico. A gente está indo lá para estudar os textos médicos, mas tem uma diferença muito grande da gente encontrar um mestre, um caminho com uma sensação interna que está indo tomar um remédio ou está indo só estudar os textos médicos, né? Se o tratamento do médico cura a doença, então o paciente está saudável e livre da dor. A cura foi o resultado do tratamento. Mas uma vez que o paciente estiver bem, ele simplesmente retornou ao estado original de saúde que ele se encontrava antes de ficar doente. Sua saúde não é algo que lhe é concedido pela primeira vez pelo médico. Nós também não diríamos que o retorno ao bem-estar requer o domínio do conhecimento médico e o aprendizado da técnica clínica. Então, a gente não precisa ficar nervoso que a gente não vai dominar o conhecimento médico budista aqui por completo, porque a gente tem que tomar o remédio direito. É isso que é a questão, né? E mesmo a técnica clínica do Dharma, a gente também não deveria ficar nervoso por a gente não dominar, porque a gente tem que saber tomar o remédio, é isso. Essa que é a questão pra gente, né? E é bonito isso, a gente retorna a um estado original de saúde. A gente não vai dizer agora eu sou uma pessoa sábia. A gente
Quando a gente não está com nenhuma grande enfermidade, a gente não fica se achando saudável, né? A gente faz as coisas. A gente tem um contraste quando começa a complicar algum lado, né? Daí a gente começa a lembrar, puxa, mas quando eu não tinha essa dor de cabeça ou isso e aquilo, era melhor. Quando a gente não tinha, a gente não ficava pensando. A gente não ficava se construindo necessariamente, né? Por isso que as construções tolo e sábio não fazem sentido. A gente está falando de uma outra coisa, né? Uma outra coisa. O mesmo é verdadeiro para o budismo, então agora ele começa a fazer essas analogias, né? Na natureza original, não tem conceitos de iluminado, deludido, sagrado, profano. E assim, não tem a necessidade de ensinamentos doutrinários ou meditativos. Se há esse reconhecimento. Agora, porém, a doença da ignorância fundamental, ela logo surge, a avidya, né? É a avidya. E os seres sencientes são tomados pelo sofrimento por visões invertidas ou deludidas, né? Delusão. O Buda, ele teve piedade de nós, seres. Na sua capacidade como grande rei da medicina, ele ensinou diversos tipos de portões do Dharma, de acordo com as diferentes naturezas e inclinações das pessoas. A despeito das diferenças entre esses tipos, entre esses portões do Dharma, porém, quando nós examinamos os seus objetivos, nós vemos que todos eles são inteiramente dedicados a curar os seres sencientes da sua doença, de discriminar entre iluminado e deludido, entre o sagrado e o profano, e guiá-los de volta à paz da natureza original. O objetivo do budismo não é ensinar o budismo, é como se ele estivesse dizendo isso, né? O objetivo não é ensinar os próprios portões do Dharma. É a grande contradição, porque a gente, quando se aproxima, a gente quer saber sobre o budismo. Né? No fundo, a gente tem que tomar um remédio. Só que a gente precisa ler muita bula para entender que o que a gente tem que fazer é tomar um remédio. E se a gente começa a ler a bula, a gente vai ficar na dúvida se tem que tomar um remédio, né? Como toda bula que a gente lê, a gente não sabe se vai tomar aquilo, porque é muito estranho. E eles dizem, olha, tem efeito colateral, você vai ter isso, não sei o quê. É a mesma coisa. Então esse é o paradoxo. O objetivo não é ensinar os portões do Dharma, não é aula. Tipo o que nós estamos fazendo aqui, não é essa a ideia. Mas, enfim, se as pessoas se livrarem da doença da ignorância e do pensamento deludido, elas deixarão de vagar no reino do nascimento e da morte. E deixarão de discriminar entre iluminado e deludido, entre o sagrado e o profano. Tais pessoas, elas experimentaram a grande liberação incondicionada e elas são corretamente consideradas pessoas de grande iluminação. A iluminação não é uma questão de dominar os diversos ensinamentos das escolas doutrinárias ou de iluminar as práticas das 5 casas do Zen. Aqui ele está falando do Zen, mas se a gente vai para o budismo tibetano, tem as linhagens, aí tem os veículos, e aquilo é uma floresta que a gente entra e não sabe se sai vivo do outro lado. Tão grande que ela é. Mas a iluminação, ela não é uma questão de dominar os diversos ensinamentos das escolas doutrinárias, ou de iluminar as práticas das 5 casas do Zen. Existem buscadores nessa última era que acreditam que o verdadeiro objetivo do Dharma do Buda consiste em aprender as doutrinas e compreender o Zen. É como se daí a gente se desse por satisfeito, né? É isso que transformar remédio em doença significa. Essa imagem que estava no início da pergunta, né? Como que pode o remédio se tornar doença? É isso. É quando a gente... isso é chamado também, como os antigos mestres se referiam a isso, como a doença da doutrina e a doença do Zen, que é o materialismo espiritual, uma forma da gente trocar
a ênfase no retorno à saúde original em detrimento da gente saber melhor os textos médicos, né? Eu achei essa analogia muito boa. A gente vai para buscar a saúde e não para estudar os textos médicos. E é muito interessante, o texto médico não garante a saúde. É isso que ele está dizendo, né? O texto médico não garante a saúde. A compreensão do texto médico, né? Uma coisa é a bula, outra coisa é o efeito, né? Outra coisa é o efeito. É libertador. Isso aqui é muito libertador, porque a gente está sendo apresentado a muitos ensinamentos, tudo de uma vez só. Aquilo que talvez num passado tivesse tido, por toda a conjuntura daquela época, talvez uma calma maior, né? Um processo mais gradual, aqui a gente está recebendo isso no colo, assim, em bloco. Então é como se esses textos aqui, eles nos liberam também do samsara budista. Ele nos alivia do samsara budista, que é um samsara aflitivo que a gente cai sempre que a gente vê que um livro novo foi lançado, que um ensinamento novo, que uma iniciação, que um retiro, né? E assim vai. Então ele nos libera dessas receitas médicas novas que estão sempre surgindo, né? Impressionante, porque é tipo da mesma forma que a literatura médica está sempre se ampliando, né? Porque, enfim, os vírus vão se metabolizando e as pessoas também são diferentes. Os ensinamentos budistas também eles vão crescendo. Mas aqui é como se ele nos fizesse relembrar assim, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente está indo. Então ele relembra a gente. Muito bonito. Então isso é o Muso Soseki na real. Então esse é um trecho curto, mas tem muita coisa ali dentro, né? Muita coisa. Pra gente pensar, né? Pra gente pensar. Tem muita coisa interessante, né? Henrique, É isso. Oi, Norini. tudo bom, querido? Tudo bom? Muito interessante, né, essa coisa de você comparar o tratamento, né, com assim, o remédio com o problema assim, você não é tão simples ao mesmo tempo, assim, eu tô com dor de cabeça, dá para aguentar? Dá, não dá, dá. Toma um chá, toma isso, toma aquilo, toma um comprimido. Você vai lá e resolve. É interessante quando você olha que a forma, tudo caminha para a gente, para tentar explicar para a gente que é tudo muito mais simples. E que a gente complica o universo inteiro, né? A gente, não, porque a gente filosofa muito, né? A gente fica ali muito. E assim, é como o Lama, né, fala assim: senta e medita. E o Zen é muito isso, né? Senta, cala a boca, senta, não faz mais nada. No fundo, ele está falando o tempo inteiro disso, cala a boca e senta. Nada além disso. Total. É muito E legal, né? a gente tem uma pegadinha que nos acompanha, que é a identidade. Porque, por exemplo, a gente está dentro de uma confusão e aí a gente pensa, como é que eu entrei nisso? Como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo? Como é que eu me livro? Como é que eu qualquer coisa? Aí quando aquilo passa, a gente, passei, isso aqui passou, passei de fase. A gente vai para uma outra, espera a próxima confusão. Aí quando a outra confusão chega, então sempre tem alguém que está ali no meio tentando descobrir como é que se livra daquilo, como é que ultrapassa, aí chega na outra. E isso é um desafiozão para a gente, que é como que a gente
vai caminhando para uma forma de olhar menos pessoalizada as coisas, né? Menos personalizada. E essa forma que o tempo todo ele está criticando a gente pessoalizar, né? Diz, não tem um sábio, não tem um tolo, não tem o sagrado e o profano. Ele vai tirando essas categorias que a gente vai sempre encaixotando, né? Então é como se ele fosse desidratando também essa forma muito pessoalizada de olhar para o que está acontecendo, onde é que eu estou indo, e assim por diante, né? Ele vai tirando esse peso também. É que essa coisa da busca, né? É meio que a gente passa na busca o tempo inteiro. E está debaixo do nariz, e você está ali buscando, 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 porque, de alguma forma, isso acalma a gente. Porque você está buscando, então você ainda não encontrou. E o budismo vai todo na contramão, né? Não tem a coisa de você descobrir alguma coisa. Então, eu acho que a grande contradição do budismo, para mim, sempre foi isso: é você parar e dizer, já existe, tu não está indo para lá, tu não está buscando nada, você tem que voltar. Então, é tão fácil, tão simples e tão óbvio que é muito difícil. Porque é contraintuitivo, né? Para a lógica assim, cotidiana, é muito contraintuitivo. Mas para isso fazer sentido, precisa desse sentar, né? Vai precisar desse parar. Senão aquilo não vai decantar, né? É interessante porque nessa visão, como a gente vai vendo ele apresentando, imagina o tempo todo, né? Naquele tempo, o pessoal o tempo todo exposto a esse tipo de visão, como se não fizesse muito sentido tu imaginar que tu tem uma vida e tu para e tu faz retiro, né? A monja Zen, essa que estava aqui em Viamão, ela estava falando sobre isso. Uma vez que o ensinamento todo é assim o tempo todo, não faz sentido a pessoa imaginar que ela tem a vida dela, que ela para, então ela entra em retiro, né? Ela já vai manter isso de alguma forma full time. Então ela trouxe essa lembrança, essa experiência que eles não vão fazer isso, né? Não vão parar uma coisa para fazer uma outra, né? Eles já estão o tempo todo tentando ver. Interessante a forma de olhar. Obrigada, querido. Obrigado. Oi, Henrique. Pois é, Oi, tudo bem? tudo bom. Tu tá indo agora? Deu Então, gás? tô indo terça. Terça já? Legal. É, ainda não deu frio na barriga, mas está Legal. quase. É. Barato. Então, sabe que esse texto de hoje, ele me fez lembrar uma vez que o Lama falou assim, que a gente ouvir o Dharma, ler sobre o Dharma, estudar o Dharma e não praticar, é como ler a bula e não tomar o remédio. Uhum, uhum. Já ouviu ele falar isso alguma Já, vez? já. Então, eu lembrei disso porque, na verdade, depois disso, assim, ele começou a enfatizar muito, assim, a coisa de praticar, porque ele começou a notar, e aí eu comecei a notar aqui, por exemplo, nos retiros que o Lama vinha aqui no Mendilá. Cara, olha, eu vou te falar que eu acho que 70% das pessoas vinham só no retiro do Lama, não eram praticantes que frequentavam algum SEB, ou enfim, que tinham alguma prática, assim. Ah, lógico, eu estou chutando, assim, mas é um número grande de pessoas que só ia no retiro, escutava, né? Ou seja, só operava com a mente cognitiva, assim, né? Porque a prática
eu acho, né, na minha visão, é o que dá esse salto quântico assim da mente cognitiva para uma outra posição da mente, né? E eu notei que o Lama começou, depois que ele falou esse negócio da bula, e ele começou a pegar mais nesse ponto, né, de praticar, né? Eu acho que o Bacupari é um pouco fruto disso, né? O Jetavana, o Bacupari é um pouco fruto dessa sacada do Lama de que, né, que o pessoal estava só escutando, né, e não estava faltando mais a prática mesmo, né, pelo menos a formal, né, já que a não meditação já é um passo mais adiante, né. Com certeza. A gente tem aqui em Viamão hoje 8 pessoas em retiro. Uma coisa improvável, né? Um tempo atrás. Mas, na média, assim, agora hoje o Lama falou, ele vai começar um dia na semana a praticar, oferecer instruções de prática e praticar junto, né? Ele não disse ainda bem que horário que vai ser isso, né? Então ele tá botando fichas nisso, né? Porque, de fato, agora, ao mesmo tempo, a sangue é muito grande, né? Então, a gente leva tempo também para que aquilo vá fazer sentido numa dimensão de tornar uma prioridade, né? Sentar e sentir que vai olhar para alguma coisa e atravessar aquilo, né? A gente leva um tempo dentro disso, né? Tempo são anos, né? Ou vidas. Vou falar como os tibetanos, né? Ou vidas, né? Não é assim mesmo. O pessoal está em retiro, esses 8 estão em retiro fechado ali na sala de meditação? É. Aí eles vão ao templo quando o Lama conduz, ele dá os ensinamentos de manhã, eles vão, à noite, quando tem o puja, eles vão também. Aí eles vão no puja da manhã e à tarde eles meditam também. Estão vivendo assim, já tem uns meses. Não, o retiro fechado aí no SEB Caminho do Meio é um desafio, né? Porque é o cara do ovo, é o cara da galinha, Os o cara vizinhos, né? vendendo No tudo caso que é nosso. coisa. Aqueles carros com alto-falante, né? Meu Deus! É uma prova, assim. Não, é para os fortes. Não, e mesmo assim, pô, eu já fiz alguns retiros memoráveis aí, apesar do... Não, e é como tu falou, né? Eu fiz um de inverno uma vez que, cara, tava muito frio. A gente usou quase o tempo todo aquele aquecedor a gás, assim, ligado. E outro no verão que a gente Mas derreteu, morreu, assim. eu sei. É assim, é o Equador e o Polo Norte no mesmo lugar, né? É. Outro dia fugiu um Rottweiler do vizinho e entrou na área de retiro ali. Aí eu ainda Sério. brinquei com eles, eu digo, eu achei ótimo, tá todo mundo sentadinho ali dentro com a porta fechada. Ninguém arriscou. Foi uma raraja com 4 patas. Foi. E foi justo para lá, eu digo, é karma, né? Karma de vocês. Tinha o SEB inteiro aqui, 20 hectares para caminhar, ele foi para ali. Eu digo, alguma coisa tinha. Mas não deu nada. Que ótimo. Ó, de repente, numa dessas, alguém se ilumina, né? Toma um susto, assim. Ó, dá ideia. Que nem aquele praticante que desistiu de tudo e bateu com o pé numa pedra e se iluminou, né? Foi. Legal. É isso. Boa viagem, Zé. Manda um abraço pro caso lá da gente. Tá bom, obrigado. Vou mandar, sim. Oi, Jamie. Oi, Henrique, Oi, todo mundo, boa tudo noite. bom? Tudo.
Henrique, esse mestre, ele realmente assim, ele é muito hábil em puxar o tapete da gente, né? Numa hora você está sentindo que a coisa tem tá, daqui a pouco leva um tombo. Eu estou gostando muito e acho que numa outra ocasião, quando a gente estava compartilhando sobre a importância das biografias, das histórias dos mestres, né? Eu comentei que estava lendo aquele livrinho também, acho que é do Ralph Martin, Antes do Buda Ser o Buda, né? E achei muito interessante, ele faz toda uma série de reflexões e traz questões da prática a partir dos contos de Ataka, né? Não sei se fala assim mesmo, dos contos de Ataka, e contando as vidas, os contos, eles se referem nas vidas do Buda antes do Buda ter sido Buda Shakyamuni. E é muito tocante e desconstrói a gente dessa ideia que eu acho que a nossa cultura, ela nos botou tanto numa ideia de desenvolvimento pautada nessa questão desse paradigma econômico, né? Que a gente vê tudo numa linha de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, tudo é para frente, né? Estágios, uma coisa em que a gente parece que assim vai subindo de nível e vai se aperfeiçoando. E a partir dessas histórias, tu começa a ver que, assim, foram vidas inteiras, pelas quais o Buda, ele conseguiu ser o Buda. Ele foi rei, ele foi um macaco, ele foi uma andorinha, ele foi muitas coisas. E por cada uma dessas coisas que ele renascia num corpo, em uma experiência, em uma vida, ele ainda se via preso no apego, preso na raiva, preso no medo. Então, quando a gente escuta esses mestres assim, e essas histórias, eu acho que vai dando uma real de que realmente o mais importante de tudo, eu acho natural que a gente comece o caminho procurando por essa coisa mais acadêmica ou estudiosa. Ao final é a nossa cultura, né, que nos puxa para isso. Tipo assim, leia muito, consuma, né? A gente vai virando consumista de leitura budista e vai fazendo uma coisa e outra, mas de um momento a outro dá aquela sensação de, efetivamente, não é só leitura, sem a prática, aquilo ali não chega a nada, mas que a grande sacada é soltar esse esforço todo, né? De um estágio, de procurar um aperfeiçoamento, tipo a arte de permanecer com a gente, de se conhecer e de soltar essa força toda que a gente faz na vida para sustentar tudo que a gente sustenta. E talvez nessas coisinhas assim homeopáticas do dia a dia, também até parando de se imaginar assim lindamente num retiro, lá eu talvez vou conseguir. Pode ser que no dia a dia, frente a todos esses desafios que a gente passa com a família, no trabalho e tal, a gente fazendo esses momentos de soltar, 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 chega uma hora que a casca, né? A casca vai saindo. Mas eu achei linda essa metáfora de assim, de pensar que não é não é aprendendo a bula que a gente realmente cura a doença. É essa disponibilidade que a gente tenha para a prática, né? Com certeza. O Lama conta outro dia ele estava falando do Rinpoche, que todo mundo tremia perto dele, porque mesmo quando a pessoa tivesse a sensação que ela estava fazendo tudo certo, a pessoa ainda estava dominada por avidya, mas fazendo tudo certo, mas estava dentro de avidya. Então que era um horror, porque ele encontrava um jeito de desmanchar aquilo, a ignorância da pessoa, né? Então que era como se não tivesse um descanso assim dentro do samsara perto, né? Porque era como se fosse uma habilidade de chacoalhar a bolha. Não importa se aquela bolha ela era mais arrumada ou menos arrumada, né? Ou ela fosse mais isso, menos aquilo. Como se fosse um jeito bem menos improvável de encontrar, de praticar, mas como se fosse o que vem sendo feito desde sempre, né?
Aí era como se fosse muito mais direto, muito mais direto. É um pouco o que ele tenta fazer aqui, é interessante, porque ele já via essa ansiedade naquela época, né? Do pessoal se especializar nos ensinamentos e da função toda que pode vir, né? Com saber aquilo tudo e participar, né? De um monte de coisas. Ele já tinha isso naquela época. Já tinha um nome, eles davam o nome de doença do Zen, imagina? Impressionante. Mas ainda bem que surgiram essas figuras para nos alertar disso, né? Com certeza, até porque imagina, o próprio caminho é aterrorizante, eu acho aterrorizante pensar que o próprio caminho pode fazer parte da doença, ou seja, em vez da gente estar caminhando para uma coisa que pode ser o processo, a gente está se afundando mais na lama, né? Imagina, Isso é isso é parte da absurdo. nossa idealização, né? Porque é como se a É, gente confundisse o remédio com essa saúde original, né? E é não é, isso. e não é. Mas é como aquela imagem que o Lama usa da pessoa que está dentro de um poço e joga uma corda. A pessoa vai precisar daquela corda, né? A gente vai precisar do remédio, não tem como não. A gente vai ter que pegar naquela corda e ir até o fim, porque é o que temos, mesmo que pareça que demore, né? Mas a gente está lá naquela corda. Então ele não está abandonando, ele não está jogando o caminho fora, né? Ele só está iluminando uns pedaços do caminho que pode ser que fiquem um pouco obscuros para a gente, né? Pelas fantasias que a gente deposita e transfere, né, pro próprio caminho, sem perceber, né? Hum. Obrigada, Henrique, obrigada, Obrigado, Jean. Jamie. Como você está aí? Obrigado. Oi, Felipe. Boa noite a todos. Tudo bem, Boa Henrique? noite. Tudo bom, tudo bom. Cara, eu acho muito fantástico, assim, né, esses koans. Acho que o Zen faz muito isso, que é mostrar pra gente que esse espaço está sempre disponível, assim, né? Às vezes ele faz uma sacada, assim, de que a gente está tentando fazer um caminho cognitivo e aí ele aponta pra gente de que mesmo na turbulência ou na meditação, tipo, aquilo tá ali, assim, tá disponível sempre, né? A gente não consegue ver, aí parece que esses koans, assim, eles dão meio que um estalo, assim, né? Pra gente falar assim, nossa, né? Que por mais que sim, tenha um caminho gradual, passo a passo, mas ao mesmo tempo tá ali, assim, né? E acho muito legal, assim, né? Eu já escutei alguns mestres que falam que quando eles se iluminam, eles veem que nada mudou, assim, né? Que assim descobriram que eles sempre estiveram iluminados e só não conseguiam reconhecer aquilo, né? Tipo que a vida deles segue igual, assim. E aí eu acho muito legal o Zen, assim, com alguns koans que traz um pouco isso, consegue apontar para a gente isso de uma forma meio rápida, assim, às vezes, né? E até assim fazendo uma certa analogia com o remédio, de que a gente só lê a bula, né? Esse exemplo que você estava falando, que a gente lê a bula e não toma o remédio, mas que parece que também quando a gente toma o remédio, na verdade, ele é um placebo, assim, né? Que é como que se no fundo já está resolvido, assim, né? E que a gente precisa tomar para acreditar que aquilo vai fazer surtir um efeito, tal, mas não sei, eu senti um pouco isso com esse koan que você leu, assim, né? De que, tipo, coisa tá ali já, mas que tudo bem, que é bom tomar um remédio e sentir esse efeito do placebo. Nossa, estou tomando um remédio, agora estou me sentindo melhor, tal, mas que existe alguma coisa que já tá ali, assim, né? Eu só queria comentar isso. Acho que é muito, muito legal isso dos koans, né? De dar esse, sei lá, levar a gente para um lugar assim mais de apontar que está disponível, assim, né? Que a coisa já está ali, né? É mais esse comentário mesmo. Obrigado. Faz muito sentido. Imagina, o Vajrayana, que a pessoa fica visualizando alguma coisa, do que é mais placebo que isso. Sim, de maneira prática não está acontecendo nada, né?
nada objetivo, concreto ali, e ao mesmo tempo está tudo acontecendo. É bonito isso. É um placebo mega sofisticado, né? Porque não é farinha simplesmente, né? Ali eles capricharam na sofisticação do placebo, eles deram nó em pingo d'água, né? Naquele placebo. E funciona. Bom, Shamatha, né? É mais placebo que parar, tem nada ali dentro, né? Literalmente. Mas ainda assim funciona. É muito impressionante, né? A gente precisa desse placebo, mas ainda assim não tem nada dentro. É bom lembrar disso, né? Porque ao mesmo tempo tira o peso, né? Do remédio. Do remédio. É bonito. Obrigado, Felipe. Gente, então acho que a gente fica por aqui. Semana que vem já tem outros assuntos ali no próprio texto. A gente continua. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lobjo Som Ring Lobje Zan Ning Sasum Champa Peldro Jojo Som Não Adan Midrau do Som Gede Show.